Eu acredito que todos me conheçam, os que estão aqui, mas eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Jane Beth, eu estou atualmente como diretora do Departamento de Políticas e Programas Educacionais. Nós queremos agradecer a presença de todos os diretores e coordenadorias aqui de Manaus que estão aqui e aos nossos colegas dos 61 municípios que estão nos assistindo, diretores e coordenadorias regionais. Esse é o momento que nós vamos apresentar 2 materiais de apoio para vocês, para as escolas, materiais de 1º ao 5º ano, direcionados para a área de matemática e educação financeira. Então, nós vamos apresentar o material pedagógico do Banco Mais, direcionado à educação financeira, e Majog, direcionado à matemática. Como todos sabem, matemática ainda é uma grande dificuldade que nós temos, né? Isso não é uma fala, isso são fatos. Nós temos aí resultados que nos apontam isso, o quanto que ainda nós precisamos melhorar, né? Então, esse material ele vem para ajudar a escola a trabalhar com os nossos alunos, a reforçar aquelas habilidades que ainda não foram realmente aprendidas e reforçar todos os objetos de conhecimento da área de matemática e educação financeira. Nós não queremos mais só enviar o material para a escola, né? Então, nós temos tido um cuidado de sempre escrever um documento orientador para a escola, dizendo o que é este material, como que ele pode ser usado, o objetivo dele. E hoje nós decidimos fazer, além desse documento, esta fala, essa apresentação para vocês. Tá bom? Então, eu espero que vocês aproveitem, que esse conhecimento aqui seja multiplicado lá na escola, junto aos professores de 1º ao 5º ano. Esse é o nosso objetivo, isso não pode parar aqui, né? Ele precisa chegar lá na sala de aula, lá no professor que leciona matemática, que ensina educação financeira para nossas crianças. Então, a gente conta com vocês com essa multiplicação, com essa disseminação do que a gente vai apresentar aqui hoje, tá bom? Então, agradecer, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou passar a palavra para a nossa gerente do ensino regular, a professora Keila. Nós estamos aqui com a Keila. Pode vir, Keilinha. Com a Keila, estamos com a coordenação dos anos iniciais, a professora Kaelen, que está ali, com toda a sua equipe, que está aqui também. Eu peço uma salva de palmas para eles, né? Que têm trabalhado tanto aí. Muito obrigada, viu, Keila? E eu agradeço toda a equipe. Obrigada, professora Jane. Bom dia, né, mais uma vez. Bom dia a todos vocês. E assim como a professora Jane disse, também quero agradecer a presença de vocês. Sabemos o quão difícil é tirá-los da escola e sabemos que se vocês saem com um propósito de que essa saída ela seja importante e determinante e significativa para as escolas. Então, bom dia aos municípios, aos colegas que estão aí nos acompanhando, em cada coordenadoria regional. Eu só quero aqui reforçar tudo que a professora Jane já bem pontuou, a importância deste material, o quanto contamos com vocês para que esse material ele realmente se concretize em sala de aula e faça diferença na aprendizagem dos nossos estudantes. Ela já pontuou tudo que é necessário em relação aos nossos resultados. Somos sabedores, porque nós fazemos apropriação dos nossos resultados. Sabemos o diagnóstico que nos é apontado ao fazermos essa análise, e este momento é uma demonstração de que a Secretaria não está alheia aos seus resultados. Ela está trabalhando para que realmente algo de melhor seja ofertado aos nossos estudantes. Então, nós tivemos aí, aqui na capital, colegas que estão nos assistindo, nós tivemos uma rodada de visitas em cada coordenadoria. E em cada coordenadoria em que nós apresentávamos o documento orientador, que a professora Jane já mencionou, eu perguntava da equipe se conhecia o material do Banco Mais, e a maioria disse que sim, e que validava o material. Então, já estou vendo uma cabeça balançando assim, né? Porque há uma validação do material nas nossas escolas em um outro momento em que ele foi adquirido. O Majog é uma novidade, mas o que nós queremos com isso? Que os nossos estudantes
Se está complicada a metodologia que nós utilizamos até agora, vamos mudar a metodologia? Vamos, através dos jogos, vamos utilizar uma outra forma de fazer com que os nossos estudantes fortaleçam habilidades, desenvolvam competências voltadas para a educação financeira, voltadas para a matemática? Contamos com vocês para isso, muito obrigada. Eu quero dar aqui, né, um abraço fraterno na Canai, né, em nome dela, de todos os diretores escolares, em nome da nossa pedagoga, minha pedagoga Márcia, que está ali, né, um abraço em todos os pedagogos, em nome da Sandra, né, de cada colega aí que está aqui representando a coordenadoria, tá? Então, e agradecer a Caine, que é a nossa coordenação dos anos iniciais, que está conduzindo o trabalho, que é responsável pela elaboração dos documentos. Agradecer a Cindy, ao Daniel, a Célia, que estarão aqui com vocês fazendo a apresentação, esboçando, esclarecendo a respeito do material. Então, vamos ao material, vamos conhecê-lo e divulgá-lo nas escolas. Obrigada, bom dia. Aqui, então, a Cindy, a Célia, que vão dividir esse momento. Vamos saudá-las, né, com palmas. Elas que vieram de longe. A Cindy, que está rodando o Brasil, está vindo do Sul, né? Ela veio do Sul, chegou aqui no Amazonas, ela amou o calor, gente. Está tudo lindo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Olha só que legal. Então, como a professora já me apresentou, professora Keila, eu me chamo Cindy, eu sou consultora das regiões Centro-Oeste e Norte e gostaria de saudá-los, né, nesse momento pela disponibilidade em estarem aqui nesse momento para a gente falar, né, sobre os projetos Banco Mais e Majog. E hoje eu tenho uma parceira de palco, Celinha, carinhosamente chamada de Celinha, Célia Pereira, que atua na consultoria junto comigo dentro do Grupo Movimenta. Então, será um prazer dividir esse momento com vocês hoje, tá? Eu quero que vocês estejam muito bem tranquilos em relação ao que será apresentado. Algumas escolas já receberam o material, acredito que muitos professores já puderam, né, visualizar, manusear esse material. E vai ser importante essa troca com vocês hoje em relação a essas experiências que acontecerão aqui. Gostaria também de agradecer, né, aos professores que nos assistem nos municípios, tá, por meio desta transmissão. Então, dúvidas que chegarem, sugestões, né, serão repassadas para a secretaria e eu tenho certeza que isso vai chegar até nós para que elas sejam sanadas. Bom, muito bom dia também a todos, né? Como a Cindy falou, me chamo Célia, sou consultora educacional também pelo Grupo Movimenta e estou aqui hoje curtindo o calorzinho, como a Keila falou, né? Eu sou de São Paulo, da região do Vale do Paraíba, então, e lá está friozinho. Vim falar com vocês também, né? Auxiliar a Cindy, falando desses dois projetos que são espetaculares, né? Como a Keila falou, dos resultados de vocês, eu acho que isso é excepcional, né? Uma rede se preocupar, né, de trazer esses dados e não só constatar um fato, né, mas buscar ações para que, de fato, o cenário melhore, né, e bons resultados venham a acontecer. Também gostaria de agradecer ao pessoal, né, que está nas escolas assistindo essa transmissão e reforço aqui a fala da Cindy de que nós estamos aqui para sanar as dúvidas, para apresentar o projeto e receber as sugestões e o que vocês não entenderem, né, no momento da apresentação, num outro momento a gente sanar essas dúvidas também, tá bom? Então, vamos lá? Nós queríamos ficar aqui na altura de vocês, até porque ficar no palco dá uma certa, né, imposição, mas a gente vai precisar apresentar o material ali e qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade, a gente leva o microfone para que os outros colegas também possam acompanhar esse momento. Combinado? Então, vamos lá. Pronto. Então, primeiramente, eu gostaria de falar para vocês, né, esses materiais, eles são acervo do Grupo Movimenta.
O Grupo Movimento ele está no mercado há mais de 14 anos, né, trabalhando com esses materiais. Então, hoje nós temos aqui o projeto Banco Mais e o Majog, que já estão sendo desenvolvidos, né, em mais de 17 estados e em 300 municípios. Tá? Então, é um material potente, é um material facilitador, né, um recurso pedagógico muito forte, muito significativo para ser usado dentro da sala de aula. A professora Keila comentou, né, sobre o ensino da matemática, onde nós encontramos aí muitos desafios, né, para repassar esse conhecimento e para esse aluno conseguir interiorizar esses conceitos. Então, a gente vai falar sobre o projeto Majog para que ele chegue nesse aluno de forma muito mais lúdica, de forma dinâmica, e para que ele compreenda esses conceitos na sua totalidade. E para que isso chegue nesse aluno de forma mais fácil, encantadora, onde o professor ali ele seja mediador de todo esse conhecimento. E a nossa proposta pedagógica, ela traz exatamente isso, né, de levar essa transformação para esse aluno por meio de experiências. Então, o projeto, tanto o Banco Mais quanto o Majog, eles são experiências riquíssimas, onde o aluno vai tratar com o jogo, vai tratar com um paradidático do Banco Mais, por exemplo, e isso vai trazer para esse aluno muito mais habilidades e competências específicas em relação àquilo que ele precisa desenvolver no campo da matemática, no campo da educação financeira. Combinado? Tanto o Majog quanto o banco, ele foi pensado para a nossa criança, para o nosso estudante, conforme a BNCC prega, que é que essa criança seja o protagonista da sua própria aprendizagem, né? Então, todas as propostas, né, todas as atividades que compõem, né, os kits, eles são voltados para essa criança, para que a criança vivencie, experimente cada um dos jogos, na interação com os seus colegas, né? Dessa forma que vai acontecer a aprendizagem em cada um desses projetos. Vamos começar aqui falando do Majog, né, que é o nosso Matemática em Jogo, né? E aí eu lanço uma pergunta para vocês, antes da gente voltar ali para os slides, né? Por que jogar? Vocês acham que é importante jogar? Como que vocês veem o jogo numa sala de aula, no processo de aprendizagem? Se alguém quiser falar, pode levantar a mão, a gente leva o microfone. Mas eu gostaria que vocês interagissem nesse momento com a gente. Exatamente, porque a partir do momento em que eles experienciam, né, a aprendizagem faz mais sentido para eles, né? Então eles conseguem assimilar, conseguem absorver melhor, né? E o Majog, ele é um projeto que potencializa e entrega de forma inovadora e eficaz os conteúdos matemáticos que você falou, que são, né, estereotipados. A matemática é um bicho de 7 cabeças, não é verdade? Acho que tem uma moça que levantou a mão lá atrás. Há alguns anos, eu sou a Lene, eu sou pedagoga da Escola Estadual Alfredo Campos. Há alguns anos, eu acho que uns 10 anos mais ou menos, eu trabalhei com uma coordenadora num projeto do PCE, que era com jogos, né? Só que eram jogos eletrônicos, a gente fez. Aí, assim, jogos, mas principalmente jogos voltados para matemática.
jogos de estratégia, de raciocínio lógico, fizemos. Nunca teve na escola até hoje uma experiência totalmente ímpar, tanto o interesse dos alunos, tanta participação, animação, todas as turmas da escola queriam participar e os alunos nunca ficaram tão animados e desenvolveram quanto foi, inclusive o nosso projeto na época, ele foi escolhido para sair na revista do PCE, devido, ele ter feito tanto sucesso que a gente não esperava, mas aí foi todo voltado para jogos. Então, e as crianças tiveram nessa época uma aprendizagem muito boa, foi uma coisa muito gratificante e eu digo, funciona, mas se souber como aplicar, logicamente. E você trouxe um elemento na sua fala muito importante, trazendo aqui para o Majog. O jogo é uma coisa que encanta as crianças de fato. E hoje, na era tecnológica, tudo é voltado para a tela, É tudo ali no computador, jogos eletrônicos, como você colocou, que é muito bacana. Mas o Majog, ele traz um elemento ímpar, que todos os jogos são físicos. Nós não precisamos de uma internet, que às vezes a gente não consegue, que chegue até a escola, E eles são todos físicos. Então, e sempre acontece em grupo. Então, estão ali os quatro colegas interagindo, jogando, como o jogo de tabuleiro, que traz a importância dessa socialização, do aprender com o outro, dessa troca. É mais uma vantagem do projeto Majog. Nós não vamos precisar tirar um pouco a questão da tela, que está muito presente hoje dentre os nossos estudantes. Então, ele integra todos os conteúdos curriculares da área de matemática, todos revisados de acordo com a BNCC, e também as competências gerais por meio de jogos. Então, eles vão atuar ativamente em cada jogada, eles vão estar aprendendo os conteúdos da matemática. E dessa forma, com certeza, o aprendizado vai ser muito mais significativo, E o que compõe o projeto Majog? Então, nós temos os jogos. Então, o kit, ele apresenta 4 jogos, e um kit seriam para 4 alunos. Então, tem os 4 jogos voltados para o conteúdo de cada faixa etária, Pessoal, aqui a gente tem um exemplar, um kit do primeiro ano do ensino fundamental, e é importante frisar que cada kit ele vai atender 4 alunos. Então, dentro desse material, nós temos 4 jogos e 4 livros de alunos, ok? O professor, ele recebe o material do professor, o kit do professor, e o aluno recebe o seu material. E um kit para cada 4 alunos. E todas as propostas dos jogos, elas estão ali colocadas passo a passo dentro do livro do professor. Então, vem toda a orientação com base na BNCC, todo esse alinhamento que o professor tem ali, todo esse suporte para integrar no seu plano de aula. Cindy, tenho que abandonar os outros projetos que eu tenho na minha escola e trabalhar somente com o Majog? De forma alguma. O que a gente quer aqui é promover realmente essa conexão do Majog com os projetos que vocês já executam dentro da sala de aula. Então, ele não é para ser trabalhado de forma engessada, O material, ele traz justamente essa autonomia para o professor e para o estudante, porque vai ficar mais fácil de aprender matemática a partir dos jogos. Vocês concordam? Então, a gente tira esse aluno, retira ele das telas, uma vez que agora nós temos aí a proibição do uso do celular, mas ele continua tendo contato com o jogo. E olha só que legal, com uma intencionalidade pedagógica. Então, a gente tira essa capa preta da matemática em relação a ser muito difícil, os conceitos são difíceis de entender, e a gente traz o jogo para reforçar essa aprendizagem desse estudante. Então, quando ele tem contato com o jogo, tanto é que a proposta do Majog, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa teoria, onde o aluno ele é colocado para participar dessa experiência primeiramente. E aí, em
em seguida é que o professor entra fazendo a mediação de todo esse percurso. E ainda formando, né, concluindo a composição do projeto Majog, então nós temos, né, os jogos, o livro do professor, o livro do aluno e o treinamento, que são essas formações, né, que os professores recebem para poder trabalhar com o material. E conhecendo um pouquinho mais a fundo o que tem por trás de todos esses jogos, né? Como a Cindy falou, cada jogo traz a sua intencionalidade, né? Como uma ferramenta para fortalecer esse professor lá no chão da escola, no seu dia a dia, né? Para enriquecer suas aulas. Então, os estudos do educador Guy Brousseau definiram as condições de ensino-aprendizagem. Provavelmente vocês já tenham ouvido falar do Guy Brousseau, que é um pesquisador matemático, e ele estudou a teoria das situações didáticas. E cada um dos jogos do projeto, que passam por etapas que vão aumentando o grau de dificuldade, né, uma a uma, ela traz todas as etapas da teoria da situação didática, né, que começa, acho que já pode. Bom, falando só das vantagens da teoria, né, que promovem a autonomia do aluno, estimulam a criatividade, o pensamento crítico, favorecem a compreensão profunda do conhecimento e desenvolvem habilidades de comunicação e trabalho em equipe. Porque eles vão, como nós já falamos, trabalhar em grupo. É impossível a gente desenvolver o projeto Majog, trabalhar com as crianças individualmente. Então, ele vai estar sempre trabalhando, interagindo com o outro, né? E aí a gente vem para... Pessoal, olha só, a Celinha entrou aqui num quesito muito importante em relação a como as jogadas elas vão acontecer. Cada proposta ela vai partir do jogo, claro, né? A gente prepara o ambiente para esse aluno, para que ele entre em contato com o material a partir daquilo que está previsto no planejamento de vocês. Até aí, ok? Então, quando a gente começa a falar sobre Guy Brousseau, sobre a teoria das situações didáticas, a gente tem 4 fases: a ação, a formulação, a validação e a institucionalização. Dentro da ação, o que vai acontecer? Você, professor, que não sabe o que precisa acontecer ali, não conhece o material, mas o que você acha que precisa acontecer no momento da ação? Em relação ao material Majog, o que precisa acontecer? Você apresentou o material para esse aluno, então o que precisa acontecer agora? Pensando ali no momento da situação do jogo, né? Ele precisa explorar o material, vocês concordam comigo? Então, ele retira esse material da caixa, ele vai visualizar o material para esse aluno de primeiro ano. Então, ele visualiza quais são os jogos que ele vai precisar tratar naquela aula e ele vai em dupla, né, ou em grupo, explorando esse material. E aí, nesse momento da exploração, né, ele está passando por uma experiência. E cada grupo está trabalhando com o seu material. Então, esse é o momento da ação, esse é o momento de explorar esse material. Na validação, o que vai acontecer? Só complementando, né, o que a Cindy está falando no momento da ação, o momento em que a criança vai lançar a mão dos conhecimentos prévios que ela tem para esse momento de exploração do jogo. Então, ela vai começar a jogar, ela não sabe do que se trata. Ela vai precisar ter algumas tomadas de decisão, né, para dar encaminhamento ao jogo. Então, ela vai lançar a mão dos conhecimentos prévios dela, que não necessariamente esses conhecimentos prévios precisam ser conhecimentos da matemática. De repente, aquele conhecimento das brincadeiras que ele tem na rua, com os colegas de bairro, né, com a vizinhança, ou as idas dele ao supermercado com a mãe, né? Então, esses momentos, essas experiências que ele tem na vida, ele traz como conhecimento prévio para
iniciar as jogadas e tomar decisões mais assertivas durante o jogo. E daí, Cindy, a validação. E aí começa a acontecer a validação. Então, ele passou por esse momento de experiência, de estimular, né, o pensamento crítico ali, pensando, meu Deus, como que eu vou trabalhar com esse material? O que eu vou fazer com ele? Porque uma coisa... Eu saber que aqui eu tenho um kit. Vocês conseguem visualizar daí que kit seria esse? São sólidos. Né, os sólidos geométricos. Então, o aluno pegou esse material, o que eu vou trabalhar com esse material? Então, ele começa a explorar. E aí ele vai para o campo da validação. E dentro da validação, ele vai, com o seu próprio grupo, colocar ali, né, o seu pensamento, o que ele sabe. Então, ele vai trazer aquilo à tona, né? Então, é o momento que ele vai validar. Eu acho que com os sólidos geométricos eu consigo fazer tal coisa. E aí, dentro desse grupo, eu tenho uma pessoa, um estudante, uma criança pensando, eu tenho uma criança registrando essa ação, eu tenho uma criança desenhando, e dentro dessa movimentação, eles vão validando ali alguns conceitos. E aí, depois da validação, a gente entra na... formulação, que seria a formulação de estratégias. É quando ele realmente vai pensar o que ele vai... a tomada de decisão em si, né? Para que depois... uma coisa muito importante quando a gente fala da validação também é a verbalização do que ele vivenciou. No momento da validação, ele vai contar, tanto para o professor, que é o mediador naquele momento, ou para os colegas, como que ele agiu naquela situação, problema que ele encontrou do jogo, e se aquela ação que ele teve, né, se aquela tomada de decisão, se ela foi eficaz. E no momento em que ele está validando isso, que ele está verbalizando isso, né, com os colegas, com o professor, ele vai perceber se ele poderia ter agido de forma melhor, né, para que ele pudesse ter um resultado melhor, ou ele simplesmente, ok, né, no nível em que ele está, aquela resolução de problema deu conta para ele, né? E aí a gente passa por todas essas etapas até chegar à institucionalização, que é um momento em que ele acomoda o novo conhecimento, né, para que ele possa utilizar depois, né, esse novo conhecimento numa outra situação, de repente num outro jogo, e começa tudo novamente, as 4 etapas da teoria das situações didáticas. Então, daí ele já vai ter um repertório maior para que ele possa utilizar em outras situações. Tudo isso, pessoal, trabalhando em equipe. Isso precisa ficar bem claro. Nem sempre a gente consegue trabalhar de forma individualizada e nem sempre a gente consegue trabalhar em grupos, mas aí a gente vai encontrando o meio termo dentro do material. Até porque vocês vão perceber que dentro do livro do aluno, algumas propostas são: essa atividade você vai fazer de forma individual, essa atividade você vai fazer de forma coletiva. Então, no próprio livro, já traz essa orientação para o professor e para o aluno. Em algum momento, ele vai fazer sozinho, mas em outros momentos, ele vai precisar de uma equipe ali para trabalhar junto com ele, pensar junto com ele, a resolver, né, a tomar alguma decisão. E Cindy, só complementando o livro do aluno, da forma como está... como foi produzido o livro do aluno, ele caracteriza muito claramente o momento da validação, porque ele vivenciou o jogo, num segundo momento ele vai para o livro do aluno, que é o livro das atividades. E ali no livro do aluno, ele traz situações muito similares a que ele vivenciou no jogo, né? E ali vai ser o momento em que o professor vai trazer à tona todas as discussões, né? E é onde vai acontecer a validação. Então, fica muito claro, em cada momento do Majog, as 4 etapas da teoria da situação.
nós estamos aqui só falando sobre o material, mas ao final nós vamos deixar aqui para que vocês possam manusear esse material, visualizar o que já está dentro do kit. Tenho certeza que a secretaria já está aí, né, preparando essa distribuição do material e que vocês vão poder, de verdade, analisar tudo que compõe o kit e mandar as dúvidas, tirar sugestões, repassando para a própria secretaria. Então, aqui a gente fala um pouquinho sobre a composição da coleção. A Celinha pode falar e eu vou mostrando quais são os componentes. Então, vamos lá. O livro do professor é individual, né? Então, vem um livro do professor, né, dentro do kit. E nesse livro, ele traz a orientação de todos os jogos muito detalhadamente, né? Então, alguns jogos têm 3 etapas, outros 4, outros 5, né? De acordo com o conteúdo matemático que está sendo abordado. Então, vem todas as orientações, e nessas orientações, né, nesse encaminhamento das sequências, ele traz exemplos de perguntas problematizadoras para impulsionar, né, aquele momento da validação que nós falamos, né? Então, por exemplo, o que um jogador precisa fazer para ganhar esse jogo, né? O que vocês acharam mais difícil no jogo? Todos tiveram a mesma dificuldade? Né? Então, depois daquele momento que aconteceu o jogo e que a gente fala que houve aquele barulho pedagógico na sala de aula, né? Aquele barulho gostoso, né? de todo mundo se divertindo, porque eles estão se divertindo, aí a gente traz, né, essas orientações com essas perguntas problematizadoras para que eles possam refletir mesmo a maneira como eles jogaram. E é nesse momento que a gente vê a intencionalidade de cada um dos jogos, né? São essas perguntas norteadoras, né, que problematizam a situação do jogo, né? E sugestões de adaptações, que o jogo traz, né, todas aquelas etapas, começando do mais simples, conhecendo a regra, e depois um elemento a mais, para que consolide aquela aprendizagem. Mas traz também algumas sugestões de adaptações, porque as nossas salas de aulas, elas não são homogêneas, né? Nós temos ali vários níveis, né, de aprendizagem dentro de uma sala só. E quem melhor que o professor para conhecer, para entender a sua turma, né? E para adaptar o jogo, adaptar o material àquela realidade. Não, eu acho que a minha turma ainda não está nesse nível. Eu acho que eu ainda preciso segurar um pouco para poder avançar, né? Então, o professor ele vai ter toda a autonomia para realizar dessa forma. E o livro do aluno, como nós falamos, ele é individual, um para cada aluno, e ele é consumível. As atividades são realizadas no próprio livro, que são aquelas atividades que a gente faz para validar, para refletir tudo o que aconteceu nas jogadas, né? E as sequências de atividades antes, durante e depois do jogo. E o importante também, trazendo mais um elemento sobre o livro do professor, cada uma das atividades que compõem o livro do aluno, ela está explicada, né, com todas as orientações no livro do professor. E nós temos os jogos. Então, aí a gente traz os jogos do primeiro ano, que são os dados coloridos, o jogo do sítio, o castelo e Super Carta Mamíferos em Extinção, que é um tipo de um super trunfo, né? E aí nós trabalhamos, por exemplo, o jogo do castelo, né? Nós já ouvimos muito isso. Mas o meu aluno do primeiro ano, ele só sabe número até 20, né? E ali o tabuleiro vai até 100. Mas a gente está trabalhando com o processo de aprendizagem,
né? A gente está trabalhando com elaboração de estratégia, de hipóteses. E ele trabalhando com esses números altos, ele vai pensar, ele vai começar a compreender como que o número é formado. Para ele não sabe que o número, de repente, né, na jogada lá, é o número 75. Ele não sabe que que o número é 75. Mas ele vai elaborar na cabecinha deles algumas estratégias para chegar até esse número. Então, por isso que a gente fala dessa elaboração de hipóteses, né? E a partir daí, ele vai construindo, né, a noção dos números, né? Como que o número é construído. E assim em todos os outros jogos. O mais importante é o processo que ele está tendo para chegar na conclusão, para chegar na consolidação daquela aprendizagem. Por isso, a importância da gente ter esses dois momentos. O momento de jogar e o momento de refletir sobre o que aconteceu na jogada. Pessoal, aqui é só uma ilustração para que vocês consigam perceber os jogos que serão trabalhados, por exemplo, com uma determinada faixa etária. Todos esses jogos, eles possuem uma estrutura de treinamento, que é o que será, né, colocado para os professores, para que eles consigam ter acesso ao treinamento do material. Então, ele vai ter o treinamento específico para o jogo dos dados, para o jogo do castelo, e ele vai entender, a partir desse treinamento, a forma que ele precisa aplicar dentro da sala de aula. Então, é importante ressaltar que os professores, eles não serão desamparados, né? Eles terão esse suporte. Então, o professor, ele recebe o treinamento desse material, porque não adianta nada chegar um material bonito, lúdico, interativo dentro da escola, mas o professor ficar ali vendido sem saber como ele vai utilizar. Então, foi acordado com a Secretaria de Educação, né, com departamentos específicos, uma estrutura de treinamento para esse professor, e isso será disponibilizado em breve. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui é uma reunião de apresentação desses projetos para vocês que estão na ponta dentro da escola. Já pensou? Chegou material dentro da escola e vocês não conhecem o projeto que os professores precisam trabalhar? Então, essa reunião ela faz toda a diferença para que vocês conheçam o material que está chegando para vocês, que vai dar esse suporte, que vai ser utilizado como recurso pedagógico e que o professor vai ter o treinamento específico desse projeto para ele conseguir trabalhar dentro da sala de aula. Até para aprender, para compreender a estrutura das orientações que estão ali no livro do professor, né? Então, esse treinamento, ele é muito importante também para a implementação, né? E lembrando que cada ano são jogos diferentes. Aí, no segundo ano, nós temos a Batalha da Composição, que é para trabalhar com valor posicional, o jogo do bingo, jogo das roletas, que trabalha as 4 operações, até a multiplicação, né, no jogo das roletas. E o último ali... Tangram. O Tangram. Tangram, que é o nosso conhecidinho, né? Mas também com uma série de atividades construindo um conhecimento específico, né? Que vai além do vamos formar figuras com Tangram, né? Vocês vão perceber jogos tradicionais, mas também jogos exclusivos dentro do material. Então, a gente tem, por exemplo, a gente utiliza o Tangram e como exclusividade a gente pode citar o que, Celinha? O das roletas? O das roletas, o mais perto possível. Está faltando mais ali, é o mais perto possível. Eu vou passar volta o terceiro ano, você vai... Os jogos do terceiro ano, que é adivinhar figuras, que trabalha a questão da geometria, né? Dados mágicos, jogo da caixa e o mais perto possível. E o adivinhar figuras, às vezes, traz alguns termos que a gente pensa, nossa, mas meu aluno até parece que ele vai
né? Ele não sabe esse termo ainda, né? Mas é justamente, a gente começa falando da forma como ele conhece aquela figura. Parece um sorvete, parece um chapéu do palhaço. Até, aos poucos, o professor inserindo a nomenclatura correta e ele aprendendo aí o nome das figuras, os termos geométricos, né? Aí temos os dados mágicos, jogo do caixa. No 4º ano, carta de cores, mensagem de cores, que é a partir dos sólidos geométricos. O jogo super carta, que é mesmo dos mamíferos, só que aqui trabalham com números maiores, né? Porque daí já é o 4º ano. A carta de cores, não, é o 4 em linhas, que trabalha a multiplicação. E do 5º ano, que é o descobrir a carta, o ampliar quebra-cabeça, caracol do resto, que trabalha a divisão, multiplicação, aí ali entra tudo, todas as operações, e a batalha das frações, então frações equivalentes, trabalha de uma forma muito lúdica, muito tranquila, né? Um conteúdo que às vezes para a criança é pesado, né? Fração, divisão, né? Vai aprendendo ali, brincando com o colega, esses conteúdos. Dos materiais apresentados em relação aos jogos, qual seria hoje a maior dificuldade em relação ao conteúdo que vai ser trabalhado, específico, com os jogos que nós apresentamos aqui? Que vocês pensaram, esse jogo vai ser um facilitador para o meu aluno. As frações, né, professora Keila? Alguém tem mais alguma sugestão? Esse jogo eu posso utilizar nesse momento, ele vai ser um facilitador incrível para que esse aluno aprenda determinada habilidade, que ele consiga desenvolver determinada habilidade. Só a professora Keila? Então tá bom, tá valendo, professora Keila. Mas eu acho assim que quando vocês observarem os jogos lá dos anos, né, iniciais, do primeiro ao terceiro, que começa a trabalhar a questão do valor posicional, vocês vão ver o quão facilitador vai ser para eles entenderem a questão do valor posicional, né? Que é complexo, né, para eles compreenderem isso. E esses jogos trazem isso de uma forma muito tranquila também, muito lúdica mesmo, né? Brincando. E finalizamos uma jogue. Mas eu acho que importante a gente falar, o Mahjong, um outro autor que a gente traz também como pressuposto, que serviu como base para a elaboração de todos os jogos, de todas as etapas, né, e encaminhamentos dos jogos, é o professor Lino de Macedo, né, e ele traz muito essa questão do jogo, né, e ele traz numa reportagem dele, ele fala que a criança, ela pensa com a cabeça, mas é a mão que realiza a ação. Então ele faz uma junção com a teoria das situações didáticas, e que a cada jogada o estudante ele vai querer jogar melhor. Ele vai pensar, né? Olha, se eu fizer assim, eu vou ter um resultado melhor nesse jogo. Então, ele mesmo começa a reelaborar as estratégias dele, né? E por isso que a gente faz questão de enfatizar, né, esses estudos do Lino de Macedo sobre a questão dos jogos, porque é o diferencial mesmo, né? É dessa forma que a gente vai conseguir alavancar esses resultados, né, Keila? E eu tenho certeza que a implementação vai ser sucesso. Então, gente, vamos começar a falar sobre educação financeira. Quando a gente fala de educação financeira, teve gente que já deu um suspiro bem fundo. Já vem na cabeça os boletos.
Então vamos lá falar sobre práticas e lições de educação financeira com o projeto Banco Mais. Então, conhecendo o projeto Banco Mais, nós vamos falar sobre a proposta pedagógica desse projeto, mas antes disso, eu gostaria de fazer um momento com vocês para a gente falar, vocês tentarem colocar para que a gente consiga entender como que esse material de educação financeira poderia impactar a nossa realidade dentro da sala de aula. Vamos fazer um mapeamento de necessidades. Como que esse material de educação financeira, específico de educação financeira escolar, como que ele impactaria dentro da realidade escolar de vocês? O que ele pode trazer de competências para que esse aluno comece a experienciar esse projeto e tenha conceitos de educação financeira? Como ele poderia, nesse momento, ajudar o professor que precisa trabalhar com educação financeira? Alguém gostaria de comentar? Como vocês estão, coordenadores e gestores, financeiramente falando? O brasileiro, segundo dados, 90% dos brasileiros hoje estão o quê? Endividados. Então, dentro do projeto Banco Mais, a gente traz esse pensamento, essa racionalização do conceito educação financeira de forma lúdica, leve, que gere interação para que esse estudante ele consiga chegar na sua casa e ter uma conversa com seus pais, com os seus responsáveis, fazer uma análise de uma conta de luz, fazer análise de uma conta de água. Então, o que a gente quer propor aqui é uma conexão com a realidade desse estudante. Eu não venho aqui colocar a minha realidade para esse aluno que estuda aqui em Manaus. Então, o que é mais significativo é ele aprender educação financeira dentro da realidade dele. Então, ele leva todas essas competências, essas habilidades para casa e começa a trabalhar com a sua própria família. E aí vocês vão percebendo os professores, nessa jornada, que eles trazem esse repertório de casa para que ele seja trabalhado dentro do ambiente escolar. E é uma via de mão dupla, Então, a escola precisa andar de mãos dadas com a família. Então, nesse momento, com o projeto Banco Mais, a gente consegue visualizar isso acontecendo. Sim. Então, qual é a proposta pedagógica do banco? A gente vai trabalhar uma abordagem de forma espiralada, nesses objetos de acordo com a BNCC. É um material totalmente alinhado à BNCC. Então, o professor ele não vai ter dificuldade de trabalhar com material. Vê uma proposta muito bacana para o professor fazer ali o seu planejamento de forma muito rica, muito consistente. O material, ele dá esse suporte. O interessante é que alguns já trabalharam com o projeto Banco Mais e a gente vê como esse material ele é potente para trabalhar com a educação financeira. Não, eu ia falar do pessoal do interior, se está nos acompanhando. Como é que está aí? Se tem as dúvidas, vão passando para a secretaria e, num momento adequado, a gente vai sanando. Agora, falando aqui da abordagem espiralada, do projeto Banco Mais, é que ele sempre começa nos anos iniciais, no primeiro e segundo ano, numa forma mais branda, e depois ele é aprofundado num ano subsequente. E acontece assim, no primeiro ano, que a gente trabalha com alguns temas da educação financeira, no primeiro ano ele dá um parecer mais assim generalizado, da questão da educação financeira. E aí, no segundo ano, ele começa com alguns temas que vai ser aprofundado no quarto ano, quando essas crianças estiverem um pouco mais maduras, E aí acontece a mesma coisa no terceiro ano. Então vem uma sequência segundo e terceiro ano. Aí quando chega no quarto, aprofunda os conhecimentos do segundo, e daí quando chega no quinto, aprofunda os conhecimentos do terceiro. Então isso a gente chama dessa abordagem espiralada, de sempre retoma,
né, aquele conteúdo, aquele tema, para que possa ser aprofundado de acordo com a maturidade mesmo da criança naquela faixa etária. E aí nós vamos falar sobre o trabalho do Banco Mais de forma interdisciplinar. Então, como esse material é potente para a gente chegar com o material e dizer que é possível trabalhar ciências com o Projeto Banco Mais. Do quanto a gente consegue trabalhar, por exemplo, outras linguagens, né? A própria língua portuguesa, o material do Banco Mais, ele acompanha um paradidático. Então, para cada faixa etária, existe um livro paradidático para dar suporte ao que é trabalhado em relação ao ensino de educação financeira. Então, para cada faixa etária, nós temos um livro, né, que acompanha a coleção, e ele vai dando suporte ali nas atividades para que esse aluno ele consiga interiorizar de uma forma muito mais significativa esse conceito de educação financeira. E aí a gente traz a aprendizagem focada no desenvolvimento de conceitos, de habilidades, valores e atitudes, né, relacionadas ao tema específico de educação financeira, sem falar da ludicidade. É um material que chama a atenção, o aluno abre a caixa e ele encontra um paraíso. Primeiro, por quê? Deixa eu mostrar para vocês o que tem aqui. Vai colocando para mim, Celinha. Tem muito dinheiro aqui, tá, gente? Quem quiser, no final, a gente distribui. Tem até de 200. Eu nunca vi essa nota de 200 na minha vida. Olha só. Alguém trabalha com cheque aqui? Vocês utilizam cheque aqui em Manaus? PDDE, PDDE tem cheque ainda ou já está tudo no cartão? Pessoal do interior, vocês usam cheque? E cartão Black, quem tem? Vocês têm cartão Black? Só a professora Janibete? Empresta pra gente, por favor. Então, pessoal, aqui, além de todo esse estudo sobre educação financeira, a gente vai tratar também da história do dinheiro, né? A gente vai falar sobre o sistema monetário, como que tudo surgiu, e vai trazer isso para esse estudante, para que ele vá aprendendo aos poucos esses conceitos. Então, o material ele é muito interessante, muito rico, a proposta é altamente lúdica. Então, no final de cada material, é possível fazer uma culminância desse projeto. E daqui a pouco a gente vai contar as experiências que acontecem, pelo menos uma das redes onde o projeto Banco Mais, ele foi implementado e as escolas fazem como culminância. Eu falei de cartão de crédito, já houve uma polêmica aqui na frente, tá? Eu pedi emprestado e já ouvi ali, de jeito nenhum. Essa já passou por uma experiência muito ruim de não emprestar cartão de crédito. E são esses conceitos que a gente vai ali colocar para os nossos alunos, para os nossos estudantes. Eu já passei por uma experiência muito ruim. Eu confiei numa pessoa e emprestei o meu cartão de crédito. E eu fiquei endividada por isso. Quem já emprestou cartão de crédito aí? Não, eu quero saber. Levanta a mão, ergue a mão aí que eu quero ver. Pessoal do interior vai mandando para a gente aí quem empresta cartão de crédito que eu vou buscar para poder utilizar ali, que eu vi uma coisa numa loja e eu já vou comprar. Então, a gente faz essa contextualização, né, do material e vai tocando na realidade de cada estudante. A gente não traz uma coisa estratosférica para trabalhar dentro da sala de aula. A gente vai trabalhar com a realidade de cada estudante. A gente diz que as atividades, né, propostas pelo Banco Mais, ele trabalha com uma semi-realidade. Então, ele traz situações muito próximas do estudante, da vivência dele, né, com os pais, né, traz para essas atividades para refletir, né? Então, existe muito esse trabalho de reflexão, né, para ele pensar no comportamento mesmo, né? Nas ações dele do dia a dia. E essa semi-realidade que a gente fala traz desde economia doméstica, desde daquela fala da mãe, não deixa a luz acesa, olha a torneira, não demora no banho, né? Não põe esse lixo aqui, que esse lixo ele pode ser reciclado. Então, são ações que a criança vivencia
todos os dias e que a gente acha que não tem nada a ver com educação financeira, mas tem. Né? Mas tem, porque nós vamos falar de sustentabilidade, nós vamos falar de cuidado com o planeta, né? Isso também é educação financeira, né? Então ele traz essas propostas, né? Muito próximas do estudante para que possa ser refletido, né? E eles repensem. E eu vou falar que a gente que trabalha em escola tem certeza que muitos já falaram aqui, né? Eu fui diretora há muitos anos, né? Então a gente vai chamar a atenção das crianças, a gente fala: tá vendo você está destruindo essa carteira, né? Isso daí é o seu pai que tá pagando. Daí a criança: não é meu pai que está pagando? Como assim meu pai está pagando? Não é não, né? Para eles entenderem, né, a questão dos impostos, que realmente somos nós que pagamos por aquele bem público, né? E para eles valorizarem, para eles saberem o porquê daquela fala da diretora, da professora, né? Que não é, a gente fala dentro da escola, mas depois se volta para a sociedade, né? De destruir os bens públicos, né? Então a gente traz essas reflexões também. Então a gente percebe que o Banco Mais, ele traz a educação financeira muito além, né, do que o dinheirinho da caixa que enche os olhos das crianças. Eu já trabalhei numa sala de aula com o banco, e a hora que eles abriram a caixa, que eles viram todas aquelas notas, nossa senhora, eles ficaram malucos, né? Mas a proposta vai muito além disso, né? Muito além da matemática. Existe a matemática, existe a resolução de problema? Existe. Mas existe também um conjunto de ações que são imprescindíveis para a gente começar a pensar, a repensar a educação financeira, a nossa vida financeira, né? E desde 6, 7 anos, lá no primeiro aninho, né? Pessoal, eu gostaria de saber se tem alguma mensagem chegando aí do pessoal do interior. Não? Ok. Então, agora nós vamos fazer uma dinâmica com eles. Esse grupo da minha esquerda vai responder o que é educação financeira. E esse grupo da direita vai responder o que é educação financeira escolar. Combinado? Vocês conseguem? Olha para trás aí, conversa com o colega e aí a gente leva o microfone para a gente começar a discutir. Só para a gente conseguir entrar na seara de educação financeira. Esse grupo responde o que é educação financeira. E esse grupão aqui responde o que é educação financeira escolar. Rapidinho, 2 minutos. Ih, professora Keila, ninguém fez o grupão para pensar na resposta, sem pesquisar no Google, hein? Tá proibido o celular hoje aqui. Pessoal do interior, vamos lá, o que seria educação financeira e o que é educação financeira escolar? Manda pra gente. Mas eu não acredito que vocês estão pesquisando no Google. Daniel, passa aí olhando os celulares para mim, por favor. Até o Dani tá pesquisando. De uma forma bem genérica, tá, pessoal? Não precisa ser ao pé da letra. É aquilo que vocês entendem como educação financeira e o outro... Cadê? Eu quero um representante de cada grupo. Qual é o nome dele? Bento? Pedro, vamos lá, Pedro. Uma salva de palmas para o Pedro, gente. Pedro, vem cá, Pedro, sobe aqui, por favor. Tudo bem, Pedro? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bem, eu estava ali discutindo com o nosso grupo e eu penso que é o pensamento de todos. Educação financeira escolar
é a gente trabalhar uma consciência coletiva dos nossos alunos e entender que qualquer coisa em que ele venha danificar o patrimônio que é a escola, em tese ele também vai estar prejudicando a família dele, porque a escola vai precisar passar por reparos, e aí vem os impostos, né, sendo pagos pela sociedade de maneira geral. Quando se quebra uma cadeira, por exemplo, quando se picha uma parede, entendeu? A gente entender, até mesmo na questão da alimentação. Às vezes chega a merenda para a escola e a gente acaba estragando. E a gente pensa, se a gente parasse para pensar, eu não gosto disso, vamos manter então isso aqui guardado para que a gente consiga ter sempre a questão de uma provisão e uma previsão, né? Então, se a gente puder trabalhar de uma maneira, numa consciência coletiva, certamente eles vão entender que há muita coisa que a gente poderia prolongar o prazo para se fazer os reparos, né? Eu penso que é isso. Bem bacana. Obrigada, Pedro. O Pedro tocou num assunto muito importante. Daqui a pouco você me ajuda a resgatar essas informações, Pedro. Professora Eusilene, pode subir, por gentileza. Isso. Bem, bom dia. Eu entendo como educação financeira, no caso de nós, no caso de cada pessoa, é você aprender a utilizar os recursos que você tem de uma forma responsável, madura, consciente, para você não ficar cheio de dívida, viver sempre com problema, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Isso é uma realidade, como foi colocado no Brasil, justamente porque as pessoas não sabem utilizar os recursos que têm. Quando se aplica à escola, como você fala, aplicado à escola é a mesma coisa. Não necessariamente eu acredito que seria para dizer para o aluno que ele quebrou e danificou alguma coisa, mas ele aprender que tudo que tem na escola tem um custo. Isso eu já falo para os alunos todo dia, basicamente na escola, que nada que está ali é de graça. Tudo que vem para a sociedade. Aquilo não é dado, não é doação, ninguém faz doação, quase ninguém. E eles têm que aprender a cuidar, porque aquilo tem um custo. Tudo que tem na escola tem um custo, e nós temos que aprender a usar da mesma forma, de forma responsável e consciente, porque tudo, aí sim, que for danificado, esse custo vai ser dobrado. E quebrou outra vez, eu acredito, entendo isso como educação financeira, aprender a usar o que a gente tem de forma responsável. Perfeito, professora. Perfeito. Obrigada, para eles entenderem, né? Como que é o nome dela? Eusilene. Eusilene? Eusilene. Eusilene. É justamente isso que ela falou, para eles entenderem o porquê que está sendo falado para eles que ele não pode quebrar aquilo, né? Não é só a bronca pela bronca, mas para ele compreender que existe todo um por trás, né, dessa fala. Vamos trazer aqui as mensagens do interior, tá? Olha como você tá chique. Então, nós recebemos aqui a mensagem da professora Rosângela, e ela diz o seguinte: educação financeira é a habilidade de administrar as finanças de forma planejada. Perfeito, a gente vai falar sobre isso também. Eu tenho que ler o do José. Eu preciso ler do José. O professor José colocou assim: às vezes fala-se, teu pai é quem paga a cadeira, você não pode quebrar. Às vezes a gente precisa ser assim com os nossos estudantes, mas teu pai é quem paga a cadeira, você vai arcar por isso. E aí entra a questão dos impostos. O Pedro traz a questão do lanche escolar que às vezes estraga, né, da comida que estraga, das cadeiras, enfim, esses reparos que acontecem na escola, de onde que eles saem? De onde sai esse custo? Às vezes a escola precisa fazer uma licitação, né, para poder adquirir esses produtos novamente. Então, como que isso entra na cabeça desse aluno? Como que a gente faz para explicar toda essa situação? É óbvio para o adulto, mas não é óbvio para a criança, para o estudante. Então, ele precisa saber de onde isso sai. Então, é aqui que a gente começa a falar sobre educação financeira. Só complementando, o José, ele falou, né, meu pai que paga essa cadeira, né? Ele trouxe o outro lado, né? Mas aí é mais um gancho, né? Mais um motivo para a gente discutir, para entrar na seara da questão do meio ambiente. Tá, seu pai que paga essa cadeira, só que essa cadeira, ela foi construída, né? Ela foi produzida a partir de recursos, né? Que a gente
busca no meio ambiente. E se eu ficar destruindo essa cadeira, e quanto mais recursos eu precisar, né, utilizar, nós também estaremos ferindo o meio ambiente. E se a gente tiver problemas com o meio ambiente, não vai ser o problema meu, né, diretora, não vai ser seu, não vai ser do seu pai, vai ser mundial, né? Então, entrando nessas reflexões muito assim próximas dele, na linguagem deles, para eles entenderem que nós somos todos moradores de um mesmo planeta, né? Então nós temos que estar de acordo nas nossas ações, né? Agora vamos falar sobre o comentário da professora Perpétua, da Escola Estadual Professor Raimundo da Silva Melo. Ela diz o seguinte: recebemos o material Banco Mais em 2023 e foi trabalhado na sala de aula e com projetos que foram apresentados ao público na Feira Irá de Conhecimento. Olha que bacana, né? Esses relatos de professores que trabalharam com material, que estão vendo o quanto ele traz significado para esses alunos. E a professora Alcilene também contribuiu. Ela disse que educação financeira é controlar gastos, poupar, investir. Já a educação financeira escolar é entender o valor do trabalho e da renda, evitando dívidas no futuro. Olha só, resumiu bem hoje as nossas aqui demandas em relação à educação financeira, mas vocês estão lembrando que esse grupo não participou? O interior participou. Esse grupo já subiu aqui 2 representantes e agora, cadê os representantes desse lado? Que vão falar sobre o que é educação financeira. Professora Kaelen, pode eleger. Vocês estão tímidos? Eles não querem comentar? Mas a professora que mandou mensagem, ela já respondeu bem o que seria educação financeira, né? Então, trazendo para a realidade de jovens e adultos, educação financeira seria o que ela colocou ali na mensagem. Investir. Então, nós temos mercado imobiliário. O que mais, Celinha? Até os bitcoins, né, que tá bem famosinho hoje em dia. Mas a gente pode pensar a educação financeira escolar como tratar todo esse conhecimento, né, todos esses temas de uma forma pedagógica, né? Trazer aí a linguagem da pedagogia, né, didaticamente tratar esses assuntos para que chegue no entendimento das crianças. Então, a gente traz todo esse universo da educação financeira, que nós não vamos falar, nós não vamos querer que a criança entenda sobre bolsa de valores, né? Mas nós vamos querer que ela entenda essas pequenas ações, né? Que, no conjunto, nós vamos conseguir futuramente, né, melhorar essa questão, né, da educação financeira de uma forma geral. Nós não tivemos, né, gente, o privilégio de ter um projeto Banco Mais na nossa época de escola, né? A nossa geração. A sua não, Cindy, só nós que somos mais velhinhas. Mas a gente sofre com isso hoje. Então, é essa realidade que o Banco Mais procura, busca mudar, né? Então, ele foi elaborado a partir de uma pesquisa da OCDE, né, que é um compromisso do desenvolvimento econômico, que começou a trazer à tona essas questões, né, do endividamento, das questões da população não saber, né, não saber lidar com dinheiro, não entender de investimentos, né? Então começou as pesquisas nesse sentido, né? E daí começou a ampliar a necessidade de trazer para o chão da escola, de trazer para o universo, né, didático, né, pedagógico, essas discussões, né? E aí, em 2017, com a BNCC,
a educação financeira ela entra como parte também, né, da grade curricular, como tema transversal, para justamente trazer esse conhecimento para os nossos estudantes, né? E o Banco Mais, ele parte dessa necessidade, né, de trazer, levar para ampliar o conhecimento desde dessas pequenas ações, como nós falamos. A Celinha trouxe aí um marco histórico, né, de como a educação financeira ela começou a ser discutida, e eu pergunto para vocês já ouviram falar sobre a OCDE? Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico? Então, essa organização, vários países se organizaram para discutir educação financeira, uma vez que isso foi percebido, esse cenário onde as pessoas muito endividadas, e eles começaram a pensar em estratégias para educar a população financeiramente. E isso aconteceu em 2007. Vários países se reuniram para discutir essa polêmica, né, sobre educação financeira. E em 2010, né, a partir dessas pesquisas, dessas análises que aconteceram, a gente teve aí o decreto presidencial, a ENEF, né, que são as Estratégias Nacionais de Educação Financeira, onde isso começou a ser de forma, digamos que validado, né, todo esse pensamento e toda essa importância que deveria ser dada à educação financeira. E em 2017 isso é inserido na BNCC. E aí a gente começa de fato a trabalhar, né, com a educação financeira, com esse conteúdo que é muito importante para a gente debater dentro das escolas, porque não adianta nada já pegar um adulto e tentar inculcar nele conhecimentos que são tardios, né? Mas agora, se a gente pega uma criança, um estudante que está ali naquela fase, né, de absorção do conhecimento, aprendendo coisas novas, então é muito mais fácil que ele cresça com esses conceitos, né, pré-moldados no caráter dele, inclusive. E o Banco Mais, além da gente falar, né, sobre consciência financeira, tomada de decisão, consciência crítica, saber usar bem os recursos, a gente traz também a questão da sustentabilidade, que já foi debatido muito aqui. Então, mulheres, depois eu chego nos homens. Mulheres, olha só, nós temos quantos pés? 2, né? Por que que nos nossos armários a gente tem 30 pares de sapato? Para montar lookinho, né, gente? 30, quando não é 50 ou 60 pares de sapatos. E aí, o que eu estou querendo provocar com esse questionamento? Para a gente pensar em questões de sustentabilidade, de consumo consciente. Então, eu preciso no máximo de um tempo. Gente, eu não estou querendo impor nada para vocês, tá? Vocês compram aí, compram quantos sapatos vocês quiserem. Mas olha só. A gente começa a pensar nessas relações de consumo, né? E de como isso vai provocar futuramente o meio ambiente, né? Como que a gente vai depositar esse material? E aí a gente acaba entrando numa outra seara também, né? Da reciclagem, da reutilização, e tudo isso é discutido dentro do projeto Banco Mais. E agora nós vamos falar sobre o que está proposto para cada faixa etária do projeto. Então, a gente traz aqui o primeiro ano, nós vamos falar sobre economia doméstica, sustentabilidade, atitudes necessárias para comprar, necessidades e desejos e decisões do dia a dia. Vocês viram que eu fui para um local que não pode ir nesse momento, né? Mas é porque eu precisava enxergar. Mas eu voltei e vou continuar pedindo ajuda aqui de vocês para ler o slide. Vocês lembram que a Célia comentou sobre a abordagem espiralada? É nesse momento, quando a gente olha para as temáticas que serão abordadas, que a gente vai entender que alguns conceitos eles se repetem. Só que, quando eles se repetem, eles vão repetir de uma forma mais aprofundada. Então, o que eu tenho no segundo ano, que eu vou trabalhar lá no quarto ano, isso vai ter um impacto muito maior para esse aluno do quarto ano.
porque no segundo ano ele já começou a ter essa base ali dessa temática para que ele vá subindo degraus em relação a esse desenvolvimento. Só uma. E daí, gente, a importância da gente de continuar, né, com o programa, né? Porque para que quando esse aluno do segundo ano ele estiver lá no quarto, ele também pode ter acesso ao mesmo conteúdo que ele teve de forma mais aprofundada, né? Então começa, né? Mas é muito importante essa continuidade, né? Vai ser igual ao desenvolvimento de um bebê. Vai primeiro engatinhar e depois ele vai começar a dar os passinhos e ali depois a correr em relação às competências que serão trabalhadas no projeto Banco Mais. E aí, da mesma forma, como o Majog e como os demais projetos que fazem parte do catálogo do Grupo Movimenta, nós temos o livro do professor dentro do material, com todo esse suporte para o professor pega esse livro, né, faz a leitura prévia desse material e ele vai encontrar o passo a passo, um guia de orientação. Se duvidar, não precisa nem fazer planejamento, porque já tem tudo estruturado dentro do material, de acordo com a BNCC. Nós temos também o livro do aluno. Aqui no livro do professor, vai trazer sempre uma miniatura da página do livro do aluno, da atividade no livro do aluno. E nas laterais, as orientações didáticas para desenvolver aquela atividade. Pessoal, olha só. Em relação ao projeto Banco Mais, o kit maior fica sobre posse do professor, tá? O aluno recebe essa mala, né, uma maleta do Banco Mais, apenas com o livro paradidático, a caderneta de ações e o material complementar, que são alguns adesivos, emojis, que a gente vai falar também sobre eles, que estão aqui dentro dessa maleta, tá? Porque, vamos lá, se o aluno recebe todo esse dinheiro, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer se ele recebe? Nossa, ele vai emprestar dinheiro para todo mundo, vai levar para casa, vai querer ir no mercadinho comprar alguma coisa. Então, até ele interiorizar que isso aqui é fake, né? Que também faz parte dessa proposta para o professor, né? Explicar esse material, como é esse dinheiro, como ele deve funcionar somente ali dentro da escola, para a gente trabalhar com os conceitos do Banco Mais. Então, quem detém aquele kit maior é o professor, certo? E aí ele vai utilizando o material, vai pegando de acordo com aquilo que está proposto em cada atividade. Só descrevendo aqui os materiais complementares que nós temos. Então, nós temos as cédulas, né? Os cartões de emoji, para fazer uma interação ao final de cada aula, né? O crachá, até para ser utilizado, às vezes, nas culminâncias, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Aqui também nós temos o cartaz do leilão, que também faz parte de uma atividade. Alguns jogos, né? Jogos de memórias, esses adesivos, essas etiquetas também relacionados ao momento de culminância que nós vamos explicar para vocês. E aí tem o talão de cheque, o cartão de crédito, esses são os materiais complementares que... Pessoal, e ao final de toda essa jornada desse estudante com o material, ele é certificado. Então, o que diz o certificado? Certificamos que a aluna Keila Douzanes, da escola SEDUC, obteve um excelente desempenho no projeto Banco Mais, demonstrando desde já ser empreendedor. Então, aqui, ele vai ter conceitos também de empreendedorismo. Claro que a gente tem alguns níveis aí, né? Isso vai começando no raso e depois vai aprofundando para que ele tenha também esses conceitos bem definidos. Nós falamos sobre o kit do professor, né, que são justamente as orientações. Então, o livro do professor,
é composto pelo livro, claro, e contém esses planejamentos para a vivência, né, do projeto, e nós temos os desafios demais, que são as atividades. A Celinha vai explicar como funciona. Os demais, gente, eles são desafios, né, que sempre vêm ao final em algumas páginas, em alguns capítulos do livro, do professor, que são desafios para o aluno realizar. Então, aqui eles chamam de mais um, no caso, né? Professora, forme grupos com 3 estudantes. Utilizando as imagens dos produtos disponíveis no anexo D mais 1, que está lá no final do livro, solicite que cada grupo represente os valores do preço apresentados com cédulas e moedas do Banco Mais. Então, o demais é sempre um desafio, ou seja, uma atividade a mais para que o aluno possa realizar. E o importante é a gente falar também que cada capítulo que o livro traz, eles chamam de saber. Então, tem o saber mais um, assim como D mais um, tem o saber mais um, saber mais 2, né? Que se relaciona a cada aula que vai ser desenvolvida, né? E agora eu vou apresentar para vocês um dos paradidáticos, né, que compõem a coleção do Banco Mais. Então, em específico, para esse aluno do 2º ano, nós temos o paradidático Marina Cresceu. E esse livro, esse paradidático, ele traz uma narrativa que se assemelha a desse estudante que vai fazer a leitura. Então, eu vou ler aqui um breve resumo para que vocês tenham ciência do que está inserido dentro desse material. Marina diz assim: compra, pai, compra, mãe, eu quero isso. Então, Marina, ela começa a questionar os pais nessa situação de querer comprar uma determinada coisa. E é isso que as crianças fazem com a gente, não é verdade? Compra, eu quero sim, você tem dinheiro, não importa de onde você vai tirar, eu quero. Faz Pix. Então, Marina tinha tudo tinha que ser da Marina. Saber que não podemos ter tudo nem sempre é fácil, mas com a ajuda da professora e de seus pais, Marina refletirá sobre seus próprios hábitos e entenderá como é importante compartilhar. Então, através, né, por meio do livro Marina Cresceu, esse estudante vai parar um pouquinho para pensar, para refletir, que nem tudo é do jeito que a gente quer, né? Existe um tempo aí para cada coisa, existe um momento certo de comprar. E detalhe, a gente vai falar muito sobre no Banco Mais, sobre consumo consciente e tomada de decisão e consciência financeira e sustentabilidade, tudo isso envolvido, ligado ali, tudo juntinho, nada separado, trabalhando de forma interdisciplinar. E no livro do professor, tem um dos capítulos, ele é específico para trabalhar as questões do livro paradidático. E a caderneta de ação. De ações, né? Então, quando a gente fala caderneta de ações, pronto, agora o meu aluno vai ter que também entender das ações lá, né? Das bolsas de valores. E não, é só um trocadilho, né? Ao final de cada capítulo, a caderneta de ações, ela traz também uma atividade como se fosse um fechamento daquele capítulo, né? Então, relacionado. E aí a criança pode fazer junto com a família, pode fazer em casa, né? Então, sempre trazendo essa questão do fechamento. Desenvolveu aquele capítulo, daí vamos para a caderneta de ações para a gente consolidar o que ficou absorvido daquele tema. E aqui a gente traz apenas a composição em relação aos livros paradidáticos. Então, nós temos o Piquenique de Aurora, Marina Cresceu, O Segredo de Pedro, As Aventuras de Dudu, Luísa, Assim Nasce uma Empreendedora. Então, cada um desses livros acompanha uma faixa etária específica do Projeto Banco Mais.
Celinha acabou de comentar sobre a caderneta de ações, né, sobre como ela funciona, como deve ser desenvolvida. O material complementar, que nós também já comentamos aqui, sobre as cédulas, as moedas. As moedas, as crianças conseguem descartar no material, destacar, na verdade, e conseguem utilizar a depender da atividade que irão executar. Falamos também, né, sobre os certificados, os cartões, o jogo da memória, que acompanha o material, os adesivos, que são utilizados como incentivo para esse aluno que cumpriu esse percurso, né, fez determinada atividade, ou, dependendo da atividade, no livro Saber Mais ou na caderneta de ações, isso é inserido. Lembrando que tudo isso tem uma orientação, segue uma orientação, tá, pessoal? O professor de matemática, o professor do Majog vai receber o treinamento e o professor do Banco Mais da mesma forma. Então, existe uma estrutura de treinamento para ambos os projetos. Cindy, deixa eu só fazer um comentário sobre o kit do Vocês aluno. viram que a Celinha, ela gosta muito de me interromper, né? Que nós não comentamos. No kit do professor vem todos esses materiais complementares de uma forma mais ampla, mas o kit do aluno também traz tudo que tem aqui, só que em menos quantidade. Então, aqui eu não estou vendo aqui, mas tem até as cédulas e as moedas em menor quantidade para eles conhecerem, né, para eles terem sobre o poder deles. É isso? E é isso, pessoal. O que vocês acharam do Banco Mais? Alguma dúvida até aqui? Pessoal do interior, cadê as mensagens? O que vocês acharam aí do material de educação financeira? Querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Professor Pedro. Vamos, gente, só para a gente finalizar com chave de ouro. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre os materiais que estão chegando? Quais são as expectativas de vocês para esse material que está chegando nas escolas? Gente, lembrando que a gente, quando falamos em valores, a gente pensa na matemática, mas o projeto Banco Mais, ele é transdisciplinar. Então, ele vai poder perpassar por todas as outras disciplinas, né, de forma muito tranquila, né, para ampliar justamente o foco, né? Nós vamos trabalhar em ciências, nós vamos trabalhar em história, com a história do dinheiro, né? Então, envolve todas as áreas, não só a matemática. Embora tenha ali situações, problemas, né, para serem resolvidos também, mas a gente não fica só nessa questão, né, dos números. Porque a gente, como nós falamos desde o princípio, né, a educação financeira, ela envolve muito mais do que o dinheiro, né? Ela envolve atitude. E é justamente essa atitude, né, que esses valores que a gente gostaria que mudasse, né, desde os nossos pequenos lá na escola, né? Que eles já começassem a repensar esses valores, essas atitudes, para quando eles estiverem aí na sociedade, né, eles terem uma outra visão, né, de valorizar o meio ambiente, de valorizar tomadas de decisões conscientes, né? Perfeito. Já estamos caminhando para o fim, pessoal. E nesse momento a gente gostaria apenas de reforçar que são materiais que estão chegando como recurso pedagógico, não devem ser trabalhados de forma isolada, e sim conectados ao planejamento que vocês já fazem, tá, em cada escola. E eu também gostaria de comentar sobre a importância de vocês, na medida em que existirem dúvidas ou sugestões do material, passarem isso para a secretaria, porque eles são o nosso canal direto de comunicação. Então, passem todas essas demandas, todas as dúvidas. É importante falar também que hoje aqui é só o primeiro momento com vocês.
gestores e coordenadores. Então, vai vir ainda a aula inaugural, né, somente para os professores, que acontecerá amanhã, né, será gravada no CMEAN, no Centro de Mídias, para todo o interior. Então, todo mundo vai ter acesso a essa aula. E depois a gente começa com a estrutura do treinamento para os 2 projetos. Ok? E é importante saber que o treinamento, né, para além desse momento que vocês terão com os nossos formadores, também existe a plataforma, que também tem conteúdos, né, para que o professor realize, tire dúvidas. O próprio material ele estará presente nessa plataforma de forma digital, como mais um suporte, né, para auxiliar, para fortalecer o professor na implementação do projeto. A plataforma, pessoal, se chama Comunidade Educativa Movimenta. Vocês vão receber todas as orientações de acesso, autocadastro. Então, a plataforma ela funciona como trilha formativa, tanto dos projetos Banco Mais e Majog, coordenadores, gestores, professores, pedagogos, todos deverão acessar a plataforma. Então, essas orientações serão repassadas pela Secretaria de Educação e todos vocês receberão esse formulário, né, esse guia de orientação, na verdade, para efetuar esse autocadastro na plataforma. Ambos os projetos, os professores, os coordenadores, eles são certificados na medida em que eles participam dessa trilha formativa. Então, a gente pode atingir aí até 40 horas de treinamento, desde que esse professor ele consuma o material da plataforma. Então, ele precisa acessar o material, ele precisa fazer as oficinas, ele precisa participar da aula inaugural que vai acontecer amanhã, e tudo isso vai sendo computado, e ao final dessa jornada, a gente certifica o professor. Tá certo? No mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá? Secretaria Executiva Adjunta Pedagógica, muito obrigada pelo apoio em toda essa jornada. Departamento de Políticas e Programas Educacionais, professora Janibete, muito obrigada. Kaelen, professora Keila, professora Rita, todas vocês que estiveram conosco aí nessa jornada de construção desse cronograma. E galera do interior, professores do interior, coordenadores, gestores, nós estamos totalmente à disposição. Queria hoje eu sair daqui com a minha turma, sair visitando todos os municípios, porque a gente tem essa necessidade realmente de conhecer, né? A gente se compromete com essa entrega, essa qualidade pedagógica de cada material. Então, muito obrigada, tá? Agora eu vou deixar a palavra com a professora Janibete. Obrigada, gente. Pessoal, muito obrigada. Bem, gente, chegamos ao final. Esperamos que vocês tenham gostado, né, dessa apresentação. Foi uma reunião realmente técnica e pedagógica para chegar mais claramente esse material até vocês. Nós nos despedimos dos colegas que estão nos municípios, dos nossos diretores e coordenação regional nesse momento. Tá? Então, reforçar o que a Cindy e Célia já falaram. Nós vamos ter gravações da aula inaugural, é uma aula mesmo,